Olá, começa agora o Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje, quarta-feira, 1º de setembro, conversaremos sobre marketing pessoal. E para isso, recebemos o professor Douglas. Douglas Soares é PhD em Administração de Empresas pela Florida Christian University, Estados Unidos da América, mestre em Administração com ênfase em Gestão de Negócios e Competitividade e atualmente é coordenador e professor dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, pós-graduação e MBAs da Unisa. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. E você também pode participar. Ligue 2141-8610 e faça a sua pergunta. Obrigada pela presença, professor Douglas. Eu que agradeço estar aqui com você, com os ouvintes, e é um prazer falar com você sobre esse assunto. Nós já discutimos em algumas situações e esse convite para falar de um tema tão importante e tão atual. Que bom. E para começar, o que é marketing pessoal? Está ligado muito a produto. Vamos pensar na questão do marketing, que trata da questão do mercado e o produto. Então, o indivíduo tem que se colocar, o mercado de trabalho coloca isso, e a gente está fazendo marketing desde a hora que acorda. Então, a tonalidade, né, do bom dia que você dá na sua casa, você já está dizendo o seu marketing, como vai ser o seu dia. Para as organizações, isso funciona como um produto. A gente tem que se apresentar, não é? Em qualquer circunstância, quer seja no trabalho, na vida social e até mesmo na escrita, que nós vamos tratar disso mais para frente. Mas não podemos deixar o marketing pessoal desligado da questão do talento do indivíduo, dentro das suas áreas específicas. Então há um pouquinho de confusão nisso, quer dizer, como é que eu planejo a minha carreira, Sim. Como é que eu faço o meu marketing e como que eu administro o meu talento, porque o talento é administrável. Né? Dependendo da situação que você se encontra profissional, você terá de se posicionar de uma forma e demonstrar o seu talento dentro dessas suas particularidades e das suas potencialidades. Tem que deixar claro, né, Rosângela, que todos nós temos talento. Né? Como nós vamos desenvolvê-lo, é isso que vai o ambiente também nos conduzir para essa forma. Isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas, e principalmente o estudante, né, ou até mesmo o profissional, fica com dúvida: será que eu estou na área certa? Será que na empresa eu realmente estou fazendo aquilo que o meu talento permite que eu faça? Então é uma questão muito polêmica e muito atual. Só que o mercado colocou como marketing pessoal, mas ele envolve o planejamento da carreira, a questão do seu talento e, claro, e você como produto. Como que eu me coloco no mercado. E como cuidar do marketing pessoal? Como fazer, né, da maneira certa? Se nós resgatarmos aí a questão do marketing do talento, é bíblico. Não é? São Mateus já tem a parábola que fala, né, e que Deus distribuiu os seus talentos, né, isso dentro do contexto administrativo, e que cada um cuidou de um talento. Então cada um apresentou seu talento de alguma forma. Aquele que trabalhou mais o talento e cuidou dele, Deus deu mais. E para aquele que não fez nada, simplesmente foi tirado tudo. Então, sem cunho religioso aqui, eu quero colocar que isso já é bíblico. Com o passar do tempo, dos séculos, isso se modificou. Se nós pegarmos, por exemplo, a Idade Média, nós vamos ver que o talento era totalmente escondido. Por quê? Tinha a igreja e toda aquela questão feudal cuidando da questão da propriedade, o indivíduo ficava meio que ofuscado. Se você pega a Revolução Industrial, já em 1700, no conceito da Inglaterra, onde iniciou isso, você vai ver que teve uma mudança. O indivíduo começou a ter as suas potencialidades apresentadas e ele começou a brigar pelo espaço. Né? O que nós vivenciamos hoje? Hoje nós temos uma situação interessante. Nem sempre eu preciso estar me apresentando. Né? Eu tenho hoje a tecnologia, que é um apoio fantástico, que o indivíduo pode estar escrevendo, né, blogando, como a gente já falou disso, ou até mesmo pelo e-mail, ele está se vendendo, vamos chamar assim. Ele está se apresentando. Então, são alguns cuidados que deve se ter nessa questão. No mundo corporativo e na vida social, claro, a gente tende a acompanhar a evolução tanto do mercado de trabalho, como inclusive da nossa preparação. Mesmo não gostando. Mesmo não gostando. Então, qual é o caminho? Você inclusive da nossa preparação, mesmo não gostando. Ela vai ser apresentada e demonstrada. E dentro desse contexto, trabalhar isso da melhor forma possível. E claro, os ambientes também são importantes. Dependendo do ambiente que eu estou inserido, eu vou ter de saber me colocar. A forma que eu vou me colocar. E como trabalhar a ideia de identidade e marketing pessoal? Então, dependendo da área que você está atuando, e isso é muito interessante sua pergunta, eu tenho de ter alguns códigos. Toda profissão tem o seu código.
né? A questão ética, a questão da postura. Então eu tenho de tomar muito cuidado com essa relação. E como que eu vou interagir com o outro? Eu nunca posso me esquecer de que em qualquer circunstância eu vou estar o quê? Compartilhando o meu conhecimento. Ou até mesmo recebendo informações de um outro par. Então eu também tenho de entender onde eu estou inserido, qual é o meu contexto. E hoje se fala muito, e é o ideal, o trabalho em equipe. Então, a partir do momento que eu interajo melhor com a minha equipe, eu vou conseguir também me posicionar melhor. Independentemente da questão da, vamos chamar, perfumaria, do vestuário, da questão da apresentação. São fatores importantes, essenciais. Porém, eles não são os principais. Eu tenho de ter uma conduta dos pares os quais eu me relaciono. A gente pode até falar da linguagem que se escreve na internet, quer dizer, ela é totalmente diferente da questão erudita, na questão dos livros, né, na questão da comunicação. A comunicação também. Então, se eu não falo ou escrevo daquele jeito, eu estou fora daquele grupo. Não necessariamente. Né? Eu tenho de acompanhar efetivamente. E se adequar. E me adequar àqueles grupos. Então, algumas regrinhas que a gente vai discutir aqui, eu espero, até o final ao longo do programa. Isso. E você participe. O professor Douglas está aqui para esclarecer suas dúvidas. Ligue e participe. 2141-8610 e faça a sua pergunta. Acompanhe-nos também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. E o que deve ser avaliado em nossa apresentação? Você já mencionou aí não só na área profissional, mas existe um teor básico? O teor básico é, primeiro, você olhar o grupo. E segundo, você também está compartilhando e aprendendo. Eu acho que a vida ela é assim, né? A gente está aprendendo todos os dias. E de repente, do contexto que eu estou inserido, eu vou ter de aprender também com aqueles códigos. Mas é claro, você tem de cuidar da sua formação. Não é? Você tem de respeitar, e a gente tem um ditado antigo que diz, né, por que eu tenho 2 ouvidos e apenas, né? Então, assim, justamente para isso, é para você ouvir mais, né? Ouvir para poder ponderar. Eu acho que o bom senso é o primeiro, vamos dizer, requisito, pré-requisito para que você consiga estar participando de um grupo. E temos de vencer a timidez, né? Porque eu acho que em qualquer circunstância a gente tem de desenvolver isso, e é um aprendizado. Quer seja na sala de aula, na apresentação daquele trabalho, ou até mesmo aqui, né, a gente se preparando para falar. Como que eu coloco isso? Então, a minha dica é você primeiro conhecer o ambiente. Se eu for procurar um trabalho, por exemplo, conhecer um pouco da empresa, entrar, olha aí a facilidade da tecnologia, né? Vai lá, acessa a empresa, né? Vê o contexto, a apresentação do site, se ela é mais clássica, se ela é mais jovem. Por exemplo, as empresas de tecnologia, elas têm uma liberdade maior na questão do vestuário. Não há necessidade efetiva, né, vamos dizer, um pré-requisito de eu estar de terno e gravata. Né? Agora, um barbear, né, você preparar o asseio pessoal, questão da higiene pessoal, quer dizer, todo esse contexto. E mudou, né? O terno e a gravata é, como eu falei no início, da origem inglesa. Nós herdamos, né, e copiamos isso dos ingleses, mas a Inglaterra e a Europa têm um clima muito diferente do nosso tropical. Então as empresas institucionalizaram, por exemplo, o casual day, quer dizer, aquele dia onde você pode, de certa forma, também para os outros se interagirem no grupo, percebe? E claro, na formalidade, o terno e a gravata, assim como para as mulheres, né? Que é o código, né? Se me corrija, por favor, que o preto é o básico. Então, está na dúvida, coloca uma roupa preta, o homem, o terno, né? Eu já tive várias situações, até como consultor também, e por exemplo, o entrevistado vinha com um terno com uma cor totalmente, vamos dizer, fora do padrão, né, do azul marinho e do preto. E muitas vezes o entrevistador ele não está preparado para primeiro ouvir, porque é o conteúdo daquele produto, como eu disse no começo, que vai valer a pena. E às vezes você vai com uma roupa, não é nem por maldade, né, você vai por achar, pela ansiedade. E aí aquele item pode desclassificar. Não é? Então, siga o básico. Então, siga o exemplo das mulheres. Na dúvida, vai com o preto básico. E para os homens, é o terno e a gravata, mais sóbrio, né, de uma forma mais discreta, claro. Agora, pensemos na área de propaganda, publicidade. Até, vamos dizer, faz parte do código você ter uma liberalização, quer dizer, uma forma mais leve, chamemos assim, de se apresentar. Então, por isso que a minha dica é, você tem de estar inserido e conhecer o terreno, né? Você tem de saber as melhores informações possíveis para você se inserir naquele contexto. E eu acho que aí a receita dá certo. E boa educação e elegância dão brilho à imagem.
Com certeza. A boa educação, o que seria a boa educação? Se você pegar o jovem na linguagem, você vai ter de seguir. Quer dizer, o jovem falando uma gíria, ele não quer dizer que ele é mal educado. E você falar eruditamente também não quer dizer, né? Nós temos exemplos clássicos na política de pessoas que falam eruditamente palavras complicadíssimas e, na verdade, não fazem nada, absolutamente nada com a questão. E o contrário também ocorre. Então, eu tenho de tomar muito cuidado com isso. Agora, é óbvio, ajuda muito, né? Você manter uma elegância, uma aparência, evitar os exageros, né? Tanto na fala, quanto na apresentação, nos gestos. E respeitar os públicos. Né? Eu, por exemplo, falo muito com as mãos porque eu tenho descendência italiana. Né? Os japoneses eles já são mais comedidos na questão da apresentação, da forma do cumprimento. Respeitando esses códigos, eu acho que você vai conseguir entoar aí uma boa conversa, ou até mesmo ter aí uma condição de interagir no ambiente que você está inserido. Legal. Nós recebemos 2 perguntas Vamos já. lá. A primeira do Micael Delgado, de Mauá. Até onde o marketing pessoal pode ser uma coisa positiva e quando se torna um exagero? Micael, o exagero, boa tarde para você, o pessoal de Mauá, inclusive, o exagero, eu acho que em nenhuma circunstância. Eu vou pegar o exemplo da tecnologia. Como é que eu devo escrever um texto, responder um texto, por exemplo? Qual é o tipo de letra, né, o caractere que eu uso? Até isso tem códigos dentro da internet que você deve usar, né, sempre as letras como você escreve, maiúsculas, minúsculas, respeitando a língua que você está escrevendo. Né? Então, eu já recebo, e você já deve ter recebido também, muitos ouvintes, e-mails com letras enormes, grifadas. Quer dizer, a gente até fala, letra maiúscula é grito. Está gritando. Então, você está gritando. Então, percebe o código? O que é o exagero? É como eu disse, no vestuário, na apresentação, na fala, no gesto. Então, se você conhece, por exemplo, a área, automaticamente você vai conseguir se organizar para ir para esse evento. Agora, também não podemos perder a nossa identidade. Né? É muito interessante, eu posso te dizer isso, né, na experiência profissional e até como professor, que a gente deve manter essa nossa identidade. As empresas têm procurado isso nos processos de recrutamento e de seleção, essa originalidade. A gente não pode perder. Agora, sem o exagero, quer dizer, então, muito cuidado com a aparência, né? Naquele momento, lá na frente você tem um desleixo, então isso vai acabar te comprometendo. Então eu não posso cair nessa condição. Como que a gente resolve isso? Talvez o Micael está preocupado da minha resposta, se eu vou dar ou não. Você deve sempre estar se atualizando, né? Vendo os códigos, os pares. O melhor método, inclusive na ciência, é a observação. Eu observo o grupo que eu estou me inserindo ou que eu pretendo me inserir. E claro, vou pegar para mim as melhores posições, né? Os melhores exemplos. Né? E até tem uma frase de Goethe que diz isso, né? Que os melhores exemplos tornam fáceis as coisas simples. Não é? Então é muito fácil você, às vezes, por um exemplo, conseguir se destacar numa coisa simples. Não preciso estar com um terno, por exemplo, verde alface. Né? Eu posso estar com uma camiseta, uma calça jeans, né? E conseguir me expressar e vender, né, esse meu produto para aquilo que eu quero fazer. Uma outra pergunta da Carolina Marques, de Itaquera. Quais são as características pessoais que mais podem atrapalhar o marketing pessoal? Olá, Carolina, e o pessoal de Itaquera também. É interessante a sua pergunta, né? Se você pegar a literatura, você vai ver que tem vários códigos. Então, por exemplo, você vai ver que lá a questão da empatia, a questão da polidez, a questão da forma como você vai se colocar, a comunicação é muito importante. Né? Tanto que você vê nos testes, por exemplo, muitos testes você tem de escrever uma redação, né? Ou escrever uma narração a respeito ou acerca de um tema. Por que isso? Ele quer, né, quem está interessado no caso, saber como que você se posiciona acerca de algum tema, por exemplo, polêmico. Vamos pensar, por exemplo, na questão de raça. Vamos pensar na questão do alcoolismo. Não é? Vamos pensar na questão da juventude. Então, como que você se posiciona nisso? Então, às vezes, né, Carolina, não é a forma só da aparência, é a forma da sua comunicação. Então, a comunicação e expressão, ela vai também dizer exatamente qual é o tom que você dá com relação àquela questão. Como é que você lida com os pares, a questão como eu disse, do racismo, questão da diferença sexual, quer dizer, tem uma série de detalhes que vão ser avaliados nessa questão.
Então, o que eu não devo exagerar, o que eu devo fazer? Então, é muito complicado, novamente, você ter um modelo padrão para isso. Agora, os requisitos básicos, uma boa comunicação, não ser fleumático, quer dizer, exagerar na questão da apresentação, né, avaliar, isso é muito complicado, porque claro, a gente tende sempre a falar mais e é mais fácil falar das qualidades. Bem mais. Quando nos perguntam sobre os nossos defeitos, então, aí a gente começa a tropeçar. Por quê? Porque é difícil, né? Então eu sempre dou uma recomendação e eu aconselho, faça um teste, vá à frente do espelho e fale com você mesmo, olha, eu preciso melhorar nisso, eu tenho essa dificuldade. A partir do momento que você reconhece as suas fraquezas e também valoriza as suas forças, o balanço disso, ou seja, o equilíbrio dessas duas pontas, vão te conduzir para o sucesso e conseguir aquela vaga ou aquela posição e se apresentar de forma tranquila em qualquer situação. Como desenvolver o marketing pessoal na carreira profissional e ganhar visibilidade? Você vai me responder depois do intervalo. Com prazer. Eu estou conversando ao vivo com o professor Douglas Soares. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Prepare aí a sua pergunta e ligue para nós, 2141-8610 e faça a sua pergunta. Até já. O 31º Congresso Médico Acadêmico da Unisa trouxe uma série de palestras e workshops visando expandir o conhecimento dos alunos. Ele conta com uma semana, em agosto, em que a gente desenvolve diversas atividades, as palestras são pela manhã e tem oficinas à tarde que são de caráter teórico-prático. Em uma das palestras, o tema abordado foi envelhecimento saudável, que esclareceu